aqui mais uma vez para realizarmos um encontro virtual sobre um assunto de interesse da nossa cidade, de interesse da candidatura de Nicodemo Sena para vereador. E o nosso tema de hoje é agricultura sustentável, biomas e nascentes. E nós podemos perguntar por que falar de agricultura sustentável para uma cidade como Taubaté, que é uma cidade industrial. Nossa cidade tem uma população urbana, é mais de 95%, né? Mais de 95% da população está na zona urbana. Mas a nossa zona rural é muito extensa, a zona rural de Taubaté é cerca de 83%. A zona urbana abrange apenas 17%, e nesses 17% do território de Taubaté é que vivem e moram mais de 95% da nossa população. Então, temos uma área rural extensa e poucas pessoas na área rural. Mas o que nós observamos em Taubaté e nas cidades médias brasileiras, de um modo geral, é um movimento, uma direção das pessoas da cidade para irem residir na área rural, nos bairros próximos à cidade. Primeiramente como uma opção de casas de veraneio, mas que depois vão se transformando, os loteamentos vão se transformando em bairros que a gente pode chamar de rururbanos, né? Bairros de transição entre a cidade e o campo. Esses bairros, então, passam a ter necessidades de infraestrutura, necessidades também de cuidado da gestão pública, para que a ação humana não prejudique muito os elementos naturais, né? Os rios, né? A mata. Então, nós vamos conversar hoje aqui sobre como a agricultura sustentável, realizada no campo, na área rural das cidades, no nosso caso de Taubaté, pode ser uma alternativa para ocupar a área rural, para ocupar o campo, mas sem o menos prejuízo possível para a natureza, para os elementos naturais, e de que forma isso pode contribuir para a integração entre cidade e campo. Para fazer essa conversa, nós estamos aqui com duas pessoas que eu vou apresentar agora, e uma delas é o Antônio Amaral Werneck, que é assentado do MST em Taubaté, no bairro Sete Voltas, né, Antônio? Que é militante do Movimento Sem Terra, que participou da fundação das comunidades eclesiais de base na década de 80, participou também da Comissão Pastoral da Terra, movimento da Igreja Católica, ligado à Teologia da Libertação. É uma pessoa que tem uma boa experiência nas questões do campo, que vai estar aqui hoje nos falando. Boa noite, Antônio. E também vamos estar com o nosso candidato, Nicodemo Sena, candidato a vereador, que também vai estar falando conosco sobre esse tema que nós reputamos importante para a nossa cidade. Boa noite, Nicodemo. Boa noite. Então, vou passar a palavra, então, para o Antônio. Antônio, seja bem-vindo, pode falar sobre o nosso tema de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Werneck do Amaral. Sou agricultor, como a Marli falou, assentado aqui em Taubaté, ali próximo a Sete Voltas. Sou oriundo do estado do Paraná, mas estou em São Paulo há muitos e muitos anos, então já me considero um paulista aqui nesse estado. O tema de hoje é um tema bastante abrangente e muito interessante, quanto tantos outros temas que nós tivemos aqui discutindo, que é a agricultura sustentável e em relação com o meio ambiente e o seu meio onde vivemos, os biomas, as restingas, se fosse no Nordeste era os mangues e assim por diante. A agricultura sustentável é uma maneira de você se relacionar com a terra
que consideramos ela mãe, na maneira de não agredi-la, tirar o sustento dela sem agredi-la. Como é que eu agrido a terra? Através de queimada, através de desmatamento, através de agrotóxico, através de agroquímico, através de ocupações irregulares de grandes imobiliárias, através que eu are terra em geografia íngreme, porque a terra vai para dentro dos rios, assoreia os rios e mata-se os rios. Por que é interessante esse tema aqui em Taubaté? Nós observamos que aqui em Taubaté esse tema está um pouco distante da discussão. É preciso que nós trazemos essa discussão para o meio popular. Por que é interessante trazer para o meio popular? Porque é um tipo de manejo de agricultura onde preserva a vida. E eu estou falando de vidas em todos os aspectos. É uma maneira de você produzir onde não agride nada no meio ambiente e nem o ser humano. Inclusive, o MST trabalha nesse sentido, que deveria ser um plano de governo, etc. e tal, mas a agricultura sustentável não é um tema do MST, é um tema da sociedade. O MST tenta implantar, através dos seus assentamentos, pelo país afora, e também aqui em Taubaté, região, porque temos aqui em Tremembé, temos mais um aqui em Taubaté, que é ali no Macuco, bairro dos Macucos, e temos em Lagoinha. Esse tema é um tema interessante, porque é um tema que vai de encontro ao a grande exploração da terra pelo capital, onde não se permite que se venda a terra ao assentado, que a partir do momento que ele conquiste a terra, então, é um bem onde ele vai viver pelo resto da vida. É um bem onde terra não, no nosso entender, terra não se vende. É como se estivesse vendendo a sua mãe, porque a sua mãe é terra. Então, a terra não deveria ser comercializada. A terra deveria ser distribuída de acordo com os seus módulos regionais, etc. E tal, respeitando as comunidades que ali vivem, o meio em que vivemos, que é as nascentes, que é os rios, os biomas, os mangues, os afluentes, os igarapés, etc. E tal. A partir do momento que nós temos essa relação de bem-estar com o meio ambiente, é a partir do momento onde nós entramos em uma área de discussão muito ampla, porque fala de saúde, fala em produção que não agride o organismo humano e nem muito menos o organismo animal. Então, é um meio onde você trabalha com a terra, em vez de você, por exemplo, ir lá pôr o adubo químico, você transforma o que tem nela para então, virar um adubo natural. A partir do momento que nós agredimos o meio ambiente, e tem várias as maneiras de agredir o meio ambiente, às vezes nós fazemos isso inconscientemente, a partir do momento que eu vou lá, vou no supermercado, por exemplo, faço uma grande compra lá com plástico, papel, etc., e pego esse material e jogo no meio ambiente, isso é um tipo de agressão grave. Quando eu uso agrotóxicos, por exemplo, os grandes produtores rurais usam agrotóxicos no monopólio da agricultura, que é muito usado no país, que é o monopólio, que é a agricultura, um tipo só de agricultura, no caso, vamos dar um exemplo aqui, a soja, e ele usa o agrotóxico, esse agrotóxico entra na terra, vai para o lençol freático, e ele contamina, então, o lençol freático, e daí vai para os rios, contamina, inclusive, a natureza, porque em alguns tipos de agrotóxicos nós temos chumbo, nós temos mercúrio, etc. e tal. Temos ureia, amônia, e em grande excesso ela prejudica o meio ambiente.
E a grande discussão, então, que existe hoje no país, que está um pouco deixado de lado, é a preservação, então, do meio, é esse bem viver do homem e com o meio ambiente onde ele vive. Mas eu não estou falando só do homem rural, estou falando também do homem que vive na cidade. Porque a partir do momento que eu produzo agricultura orgânica lá no assentamento e trago esse produto para a cidade, as pessoas da cidade vão estar se alimentando de um produto natural, de um produto totalmente que não agride os seus organismos. Porque a partir do momento que eu como uma laranja que usa muito agrotóxico, eu também estou consumindo agrotóxico. Daí tem as consequências, várias doenças, sistema nervoso, etc. E tal. Então, uma coisa vai se puxando a outra. E, voltando aqui para o nosso município, nós percebemos que, vou citar um exemplo bem próximo de nós, que é o Rio Una, que a Marli já colocou alguma coisa sobre o Rio Una, porque o Rio Una, que passa em grande parte no município de Taubaté e também abastece a população de Taubaté, ele está sendo agredido, porque não está se respeitando as matas ciliares, as grandes pastagens estão degradando as suas vargens, os grandes mineradores, principalmente de areia, estão fazendo as extrações sem nenhum critério. Então, é preciso que o município, através das suas instituições, tome posição quanto a isso, porque num futuro próximo ficaremos sem água em Taubaté. Eu estou falando em Taubaté, mas isso aí é a nível de Brasil. Não sei se vocês sabem, tem um pequeno estudo aí nos meios, até nos meios sociais, e o Congresso Nacional tentou passar, então, o aquífero Guarani para um poder privado que se chama Nestlé e Coca-Cola. Então, não dá para você ficar imóvel contra isso. Você tem que tomar alguma posição. Por que eu estou falando isso, tem que tomar uma posição? Porque em Taubaté, com o companheiro Nicodemos, é um companheiro que tem essa sensibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque o companheiro Nicodemos é um companheiro que veio da Amazônia, ele tem essa relação com o meio, é um companheiro que veio lá do Pará, que é um lugar de grandes conflitos, inclusive, na questão da terra. Depois ele pode falar nesse assunto, inclusive. Mas aqui em Taubaté, nós precisamos tomar posição quanto a isso. A partir do momento que eu corto uma árvore e falo, não, essa é uma árvore qualquer. Eu tô como se tivesse um respirador. Eu estou cortando a mangueira do respirador da próxima geração. Tem um pequeno estudo aí, né, também nas redes sociais, através dos cientistas mais ligados ao meio ambiente, que diz que em 2050 nós vamos ter um aquecimento de 3,5 de temperatura. Ora, pois, se em algum lugar nós já estamos tendo 45, 43 graus de temperatura, então vamos atingir os 50. E o ser humano não suportaria 50 graus de temperatura. Então, é muito séria a nossa questão. Nós temos que tomar posição, é preciso que chamemos a atenção das autoridades municipais, estaduais e também federais quanto a isso, porque nós estamos falando da próxima geração. A próxima geração vai ter muito problema para viver nesse planeta. E de uma geração tão próxima a nossa. Então, é nesse sentido que eu estou colocando aqui, quando se fala de agricultura e de meio ambiente, é uma coisa que é ampla, ela não é simples, e que precisamos eleger pessoas comprometidas com essa causa. O companheiro Nicodemo tem
tenho a certeza que ele é compromissado com essa causa. Nas suas falas, no pouco que eu conheço ele, na nossa vida, através dos seus escritos. Então, é preciso que nós peguemos os companheiros, elegemos esses companheiros, e essa causa é nobre. A causa nossa é nobre, não é simples. Tantas outras causas são nobres também. A questão da saúde, a questão da educação, etc. e tal. Mas o meio ambiente, se nós não tiver ar, não vamos ter mais vida na Terra. Vamos tornar o próximo planeta Mercúrio ou Vênus. Aí, eu deixo agora para os questionamentos dos companheiros, algumas perguntas relacionadas ou direcionadas. Estamos aqui para fazer o que for possível. E estamos juntos, Nicodemo. Obrigada, Werneck. Muito boa sua colocação. Então, Werneck comentou do Rio Una, né? O Rio Una realmente é o rio da nossa aldeia, né? O Rio Una tem uma extensão de 87% da extensão do Una está em Taubaté. Então, ele é o nosso rio, né? E tudo que acontece nos bairros da área rural que atinge o Rio Una nos atinge a todos os moradores, né? Porque está se armando para o futuro, né, situações, problema para os moradores e para a gestão pública também. Passo a palavra para Nicodemo Sena. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Agradecer a Marli Aparecida Perim, que ela não falou nada porque ela é muito discreta, mas ela, nessa live, tratando desse assunto tão importante de meio ambiente, agroecologia, né, agricultura limpa, a Marli, eu acho que está no espaço certo, que é próprio dela, porque ela é arquiteta e, como arquiteta, né, ela se aproxima da questão do meio ambiente e é mestra, né, em ciências ambientais. Então, eu acho que ela pode até participar um pouco mais dessa live, né? Tem conhecimentos técnicos até melhores do que os meus, né? Mas eu estou aqui como candidato a vereador aqui na cidade de Taubaté. Estamos criando esses espaços de diálogo, conversa, discussão sobre temas fundamentais, né, para a vida da população de Taubaté. E sem dúvida que o meio ambiente, isto é, o espaço em que nós vivemos, digamos assim, a nossa casa, né, está sendo afetado seriamente, né, pelo modo de vida, pelo modelo de desenvolvimento, né, que está sendo realizado, aplicado, implementado, né, em Taubaté, na região, e eu diria mais, no mundo, né, porque essa questão do meio ambiente é uma questão que afeta hoje praticamente a maior parte do globo terrestre, né? Todas as nações, todos os povos, todos os países que entraram nessa fase do desenvolvimento com industrialização estão sofrendo consequências muito sérias por causa do modelo, né, de desenvolvimento. E é uma questão complexa, muito complexa. É uma questão, ao mesmo tempo, técnica, mas é uma questão também política, é uma questão também ideológica. Porque nós vivemos uma sociedade em que vivemos sob a primazia do lucro, em que o ter é mais importante do que o ser. Diante de uma situação em que a população cresce,
exponencialmente. A destruição ecológica campeia pelo aumento das populações. Cada criança que nasce dentro desse modelo imposto ao mundo, modelo da sociedade de massa, e com a industrialização sem regras, sem freios, né? Cada criança que nasce, são dezenas de árvores que vão ser derrubadas. E não adianta, depois que derrubar árvores que demoraram 100 anos para crescer, 50 anos para crescer, que estão em relação íntima com outros vegetais. Na Amazônia, por exemplo, a gente anda naquela selva, tem árvores de 50 metros. Abaixo delas você vê uma carreira de árvores de 40 metros, outras mais abaixo de 30 metros, outras mais abaixo de 10 metros, até chegar às palheiras, aos arbustos, aos fungos e ao humus, né? Constituído pela folhagem, que apodrece, e ali tem os fungos, os vermes, né? Quer dizer, ali é uma simbiose complexa, mas perfeita, né? Nesses ecossistemas. E vem o homem e destrói isso, às vezes em 10 minutos, né? Agora com a motosserra, que é uma árvore terrível, é uma árvore do crime ecológico, a motosserra, né? E o trator com correntes, cujos elos têm a grossura do meu braço, e aqueles tratores arrastam em 10, 15 minutos, né? Dezenas e dezenas, centenas e centenas de árvores, fazendo uma destruição infernal, verdadeiro inferno na selva, sem dó dos animais, da vida, da diversidade, da biodiversidade que está ali. É um assassinato em massa, é o nazismo na sua forma mais cruel, mais daninha, mais perversa, que está se perpetrando contra a natureza, contra a floresta amazônica, contra a Mata Atlântica, do que resta da Mata Atlântica, né? Então é o modelo do ter e não do ser, né? Pessoas vazias que promovem o desmatamento para o seu lucro, para acumular riquezas. A concentração da terra é muito grande no país. E a gente pensa que latifúndio é uma coisa só do Nordeste ou do Norte. Não, o latifúndio, na década de 70, ele se formou no sul do país. Nós tivemos milhares de paranaenses, de gaúchos, né, que foram desalojados de suas pequenas propriedades para que grandes empresas, algumas multinacionais, se instalassem no sul do país. Um exemplo, né? Nessa época eu era criança na Amazônia. Foi a época da construção das grandes estradas, Transamazônica, Santarém-Cuiabá, Manaus-Porto Velho. E na margem desses caminhos, o governo militar ditatorial, sem consultar as populações locais, levou esses brasileiros, esses nossos irmãos queridos, desalojados, né, das pequenas propriedades do Sul. Essa é uma história que eu tenho certeza que o Antônio Werneck conhece melhor do que eu. E foram levados para o norte do país. Você anda nessa beira dessas estradas, é uma verdadeira destruição, assim, de 50 quilômetros, 100 quilômetros, completamente devastados na margem dessas estradas. Uma devastação produzida pelos braços desses irmãozinhos queridos, pobres, que foram expulsos de suas terras do sul do país para as empresas que fabricam linguiça e outras coisas, para envenenar o prato e a alimentação da gente da cidade aqui do sul-sudeste do Brasil.
Então, esse eu estou apenas lembrando que essa destruição ela é promovida, ela tem os seus, digamos, os seus idealizadores, ela tem os seus governos, os seus centros de decisão, e que certamente não são centros democráticos, né? Então, um modelo de desenvolvimento desumano, né? Contra esse modelo se levantam os trabalhadores sem terra, né? Com a sua agricultura familiar, com sua agroecologia, né? Propondo um outro modelo de agricultura, um modelo que vai na contramão, que é o modelo, digamos assim, insurreto, né? Com outras técnicas, com outros conhecimentos, no sentido de respeitar a biodiversidade, respeitar a Mãe Terra, né? Recolocar o homem, né, no seu devido lugar, isto é, como uma pequenina parte, um pequenino elemento, né, da natureza. Homem e natureza juntos, convivendo em perfeita, digamos assim, respeito. É evidente que esse modelo, ele não é o prevalecente no país, né? E ele desagrega, aliás, desagrada imensamente, né, os promotores da destruição ecológica. Então, ao meu ver, é por isso que eu vejo que o poder público aliado, né, ao poder econômico, o poder econômico do agronegócio e da agropecuária também envenenada, que nós estamos tratando de agricultura, mas a gente poderia bem ampliar isso também para a pecuária, né? E chegaríamos também aos bifes envenenados, a carne envenenada de hormônios, ao capim envenenado, a terra envenenada, né? Pelos insumos, pelos adubos químicos que são produzidos pela indústria, né? Para potencializar a produção, visando né, a venda, a exportação, no caso da carne, né? Mas vamos ficar apenas com a agricultura, que é o tema, nosso tema, né? Então, eu vejo assim, eu como candidato a vereador, eu me pergunto o que nós podemos fazer, né, aqui em Taubaté, né, para mexermos nessa realidade, né? O que nós podemos fazer? O que um vereador pode fazer na Câmara Municipal de Taubaté para contribuir, para colaborar, para que a relação entre o homem e a natureza, entre a cidade e o campo e a cidade, né, aconteça de uma maneira mais harmoniosa, menos conflituosa, menos exploratória, menos desigual, né? E aqui é voltar à questão da concentração da terra. A concentração da terra gera desigualdade, né? Até eu acho que o nosso querido Stefan, no suporte aí, já colocou essa frase, né? Concentração de terra gera desigualdade. Então, a gente vê aí os acampados sem terra, que são verdadeiros peregrinos na beira desses caminhos, dessas estradas, com suas lonas, vivendo de uma forma precária, sem nenhum recurso, sem nenhum atendimento, enfrentando o preconceito da gente da cidade, enfrentando a truculência da polícia, dos pistoleiros, a soldo, né, dos donos dos latifúndios, resistindo. E quando esses companheiros, enfim, conseguem, né, entrar na posse da terra, eles são, em geral, quase sempre largados a esmo, né? Sem assistência, sem uma política pública, sem um programa de apoio a esses agricultores. Mesmo assim, eu conheço alguns assentamentos aqui na região, Lagoinha, né?
aqui mesmo em Taubaté, e eu vejo a luta dessas pessoas, né? O amor que eles têm pela terra, o amor que eles têm pela natureza, o amor que eles têm pelos passarinhos, pelos seres vivos. São pessoas que amam, né, a Mãe Terra. E ali, cada metro de terra tem um valor imenso para eles, né? Ali eles plantam, ali eles colhem, ali eles procuram viver de uma maneira harmoniosa. Ali, o reino de formiga não é eliminado simplesmente, né, com veneno, por exemplo. O cupim não é envenenado. Ali existe uma técnica, porque nós temos conhecimentos. A gente da cidade, as pessoas da cidade precisam saber que os trabalhadores brasileiros, aqueles organizados, conscientes, eles sabem que para lutar contra a desigualdade, contra o descaso dos poderes públicos controlados pelo poder econômico capitalista, só com conhecimento, só com estudo, só com técnica, né? Só com reaprendizado. Então, eu vejo ali a luta do Movimento Sem Terra, com seus agrônomos. Há agrônomos, viu? No Movimento de Sem Terra também. Tentando regenerar a terra. Uma terra que foi quase sempre envenenada durante décadas, desde que surgiram, né, esses venenos. Terras envenenadas. Então, muitas vezes não basta, né, simplesmente encontrar a semente caipira, a semente pura, a semente não trans, né, e plantar numa terra envenenada. É preciso todo um trabalho, né? Então, imagina as pessoas da cidade, né, a vida desses brasileiros, desses nossos irmãos, peregrinos, que, enfim, né, conseguem o seu pedacinho de terra, que não é seu. Na mente desses companheiros, a terra não é deles, a terra é de Deus, digamos assim. A terra é de todos. Isso também é uma mudança muito grande de mentalidade, né? Porque o latifundiário, o proprietário, muitas vezes nem pisa na terra, ele tem lá os seus funcionários, os seus capangas, né, para lidar com a terra. O homem sem terra, quando ele pisa na sua Canaã, quando ele chega na sua Canaã, ele tem a noção que aquilo não pertence a ele, pertence a todos os homens da terra. E como disse um chefe Sioux, se não me engano, uma das tribos que foram extintas nos Estados Unidos, na matança de índios que aconteceu lá, indígenas, né? Ele diz que o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Porque eu não tenho dúvida. A extinção do gênero humano seria causaria uma grande alegria, né, aos outros seres vivos da Terra. Porque sem a espécie humana, a Terra teria tempo para se regenerar, para reflorescer. A alegria voltaria sem o seu predador máximo. Vocês sabem que o predador máximo da América Latina, na selva, é a pantera negra, ou gato maracajá, né, que é aquela onça pintada na Amazônia, ou a pantera negra, que tem manchas pretas, né, quase a gente não vê a mancha dela, é totalmente preta. Mas você sabe que esses animais terríveis, eles tremem quando sentem o cheiro do homem por perto. Vocês sabem que o homem é o bicho que mais fede na selva. Né? Eu tenho experiência disso. Eu ia caçar, ia dormir no mato com meu tio, meu avô, plena selva, e eles diziam, Nico, não vai mijar na rede, se você mijar não vem ninguém, não vem caça nenhum. Porque uma gota de urina de um animal humano empesteia o ar. Né? Empesteia o ar. Então, eles têm muito medo de nós. Se a espécie humana vier a se extinguir, vai ser uma festa na Terra.
em 50, 100 anos, isso aqui vai voltar a ser um paraíso. Né? Porque se nós desaparecermos, a Terra continua, a natureza vai continuar. Mas se a natureza foi eliminada, foi destruída, como está sendo, nós desapareceremos com ela. Essa é a grande diferença. Então, nós estamos numa batalha pela sobrevivência da espécie humana aqui. Né? Loucos daqueles que pensam que vão destruir a natureza é indestrutível, ela é muito forte. Quem vai destruir os oceanos? Quem vai destruir, né, as águas? Você pode colocar um asfalto em cima de um córrego, né, como acontece aqui em Taubaté, mas um dia a água vai estourar o asfalto e vai cair um buraco e os carros vão cair naquele buraco, como aconteceu aqui na Desembargador, ano passado. Né? Então, ninguém pode brincar com isso, essa força poderosa, né, que é a natureza. A natureza, que vai desde o fungo, desde a bactéria, do protozoário, né, até as galáxias, as milhares de galáxias. Né? Então, quem somos nós para destruirmos, para matarmos, né, com tanta insensibilidade? Então, quando a gente vê, né, as pessoas aí fazendo um discurso de incentivo às queimadas da Amazônia, ou de descaso, ou de relaxamento da fiscalização dos criminosos que participam dessas queimadas, visando apenas o lucro, né? O lucro com a pastagem dos gados, o lucro, né, com a venda das madeiras, né? Porque as queimadas, o fogo passa, mas aquela madeira, aquela árvore grande, que fica pelada no meio da queimada, aquelas troncos enormes, aquilo logo em seguida é derrubado, né? Alguém vem e derruba para vender aquilo. Então, as queimadas é pretexto para tudo. Eu sou da Amazônia, eu choro, quando eu nem gosto de assistir mais televisão, porque é uma coisa tão cruel, tão cruel, tão cruel. Eu venho daquele mundo, e é muito triste saber, né, que milhares de pessoas, passarinhos, macacos, árvores, né, seres vivos, são assassinados. Há um genocídio, né, há um vermicídio do verde na Amazônia, ali. Quilômetros e quilômetros destruídos. Criminosamente. Esses incêndios não havia quando a população era só dos filhos da terra, os indígenas e os caboclos. Eles faziam as queimadas deles, que eram as coivaras, né, simplesmente para plantar sua rocinha. Aquilo não se estendia para a selva, para a floresta. Hoje a coisa é criminosa, a coisa é planejada. Né? Então, nós precisamos mudar essa sociedade, mudar esse modelo. Isso passa pela política. Né? Eu, como vereador em Taubaté, vou estar ao lado dos agricultores, dessas 77%, né, de área rural em Taubaté. Estarei na defesa dessa população antiga desses lugares, que estão sendo expulsas, né, por gente que vem da cidade. Nada contra a pessoa querer, aliás, que o movimento está da cidade para o campo, que ninguém aguenta mais viver, né, na cidade. O trânsito cada vez pior, a poluição, a violência, né? As pessoas querem ir para algum lugar, um recanto. E essas pessoas vão bem intencionadas, né? Mas o que a gente vê é a mudança da população da zona rural. Os nossos pais, que têm a tradição da terra,
Passa de pai para filho aquilo, né? Estão sendo expulsos da cidade. Eles não vêm morar no Parque das Nações aí, eles vão morar nas periferias de Taubaté, né? E nessas zonas rurais vão se formando os condomínios, aqueles condomínios, né? Em que você destrui, para fazer um condomínio, você destrói toda a mata nativa, planta-se eucalipto de uma maneira, né, desordenada. Bom, então, é uma questão complexa. Eu vou estar na Câmara Municipal com Salvador Courier. O nosso partido, o programa de governo do Salvador, contempla, né, o meio ambiente. Essas questões estão todas no programa de governo do Salvador Courier. E eu vou estar propondo leis de interesse, né, das populações rurais, das populações tradicionais e dos assentados. Eu trato com muito carinho os assentamentos, que são as pessoas que lutaram para ter o direito de ter um pedaço de terra para cultivar de uma maneira sadia, limpa, né? Devolvo a palavra à nossa mediadora. Ok, não podemos ser. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou retornar para o Werneck, né, para ele fazer uma réplica, né? Mas queria te perguntar, Werneck, a sua experiência no Movimento Sem Terra, que tem todo um apreço, né, pelo desenvolvimento de sementes, pela troca de sementes, né, como uma alternativa a agrotóxicos, né, a utilização de agrotóxicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, bem assim, praticamente, como é que o MST maneja esse tipo de coisa, quer dizer, como é que o MST pratica o uso de sementes originais, crioulas, né? Você pode explicar melhor como é que é isso? Para não fazer uso do agrotóxico. E se é possível, numa cidade como a nossa, né, Taubaté, uma cidade média, nós chegarmos a termos um abastecimento de produtos orgânicos de boa qualidade, cultivados por agricultores, no modelo de agricultura sustentável, chegando na cidade para a gente consumir. Queria que você falasse um pouquinho disso, da sua experiência prática. Então, se é possível, sim, o Movimento Sem Terra, através, como o Nicodemo falou, através dos seus técnicos, que são formados nas nossas próprias escolas. Exemplo, nós temos um aqui em Guararema, que é a Florestan Fernandes, uma escola de formação de militante, em que se pratica muito essa questão das sementes crioulas. O que é sementes crioulas? São aquelas sementes que você produz ela o ano todo. É aquela semente que não é necessário você comprar todo ano. E são as sementes indígenas, na verdade. Aí que nós temos o milho asteca, tem o feijão marumbê, tem N sementes crioulas aí que é possível você produzir. Agora, quando você está num assentamento, por exemplo, que é rodeado por agronegócio, e eles praticam as sementes transgênicas, aqueles pólen transgênicos contaminam as sementes crioulas. Então, é preciso ter todo um planejamento de produção com áreas de quebra-vento, para que os pólens que estão danificados não entrem nas sementes puras. Então, tem que ter todo um planejamento. É a questão de governo, na verdade. Como o Nicodemo disse, é preciso que mudemos esse sistema que existe. Porque esse sistema de produção que existe, que é a da monopólio, a agricultura de monopólio, que se produz só um tipo de coisa, principalmente para exportar, no caso da soja no nosso país, é preciso romper isso. Porque a agricultura sustentável é aquela agricultura onde é possível você produzir a sua própria semente
E aí não é necessário que você vá comprar e traga semente já danificada para a sua roça. Agora, se tiver uma roça de semente transgênica próxima da sua, ela é contaminada. A semente transgênica contamina a semente pura. Aí ela começa a exigir, porque a semente transgênica exige muito agrotóxico. É necessário que ponha agrotóxico e agroquímico para ela sobreviver. E a semente crioula é exatamente ao contrário. Se pôr agrotóxico e agroquímico, ela morre. Então, é isso. Então, um manejo, um tipo de manejo totalmente diferente da que existe. É um manejo já bem antigo, bastante antigo, e já vem desde que antes, de Portugal invadir o Brasil, porque aqui não tinha nada perdido, invadiram o Brasil e tomaram suas terras e mataram os seus povos que aqui existiam. Então, e aqui já existia produção. O milho asteca, por exemplo, nós prezamos muito, é um milho que veio do Peru, que foram os astecas que descobriram. Porque o milho é um tipo de produto que ele vem da família das gramíneas. Então, ele era selvagem, um produto selvagem. Os astecas domesticaram, e aí, então, se transformou o milho asteca, que é um milho bem amarelo, de sementes grandes, que nós temos até lá no Iterra, no Rio Grande do Sul, que é uma cooperativa que produz só semente crioula. Pode pedir, inclusive, até pela internet, eles mandam para a horta, até na cidade mesmo, todo tipo de semente. Então, é possível produzir, sim, é possível viver em harmonia com a natureza, é possível, sim, produzir alimento natural e saudável, é possível, sim, produzir vida saudável, é só querer. É como o Nicodemo falou, tem que mudar o sistema tem que ser outro, de não agressão. Isso, Muito Marli, bom. respondi ou não? Respondeu sim. Muito bom. Bom, não temos perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta também para quem quiser, pode ser para o Nicodemos, quem quiser responder, de vocês dois, e também a gente pode ir finalizando, né, a nossa conversa de hoje. Eu iria perguntar para o Nicodemos o seguinte: como é que ele pensa, como é que ele visualiza uma integração dos agricultores da área rural, lógico, né, da nossa cidade, agricultores desenvolvendo uma agricultura sustentável, como é que pode ter essa integração campo e cidade, bem praticamente aqui na nossa cidade? Eu acho que é um movimento de duas mãos. Eu acho que a população campesina, com a sua experiência em lidar com a terra, lidar com a natureza, tirar dela a sua subsistência, com amor, com carinho, como eles tratam, porque o homem da terra ama a terra. O homem da terra gosta de meter a mão na terra, de andar descalço na terra. A coisa mais gostosa é beber água na bica, né? E a gente meio que mora ali no pé da serra, eu e minha família, e faz 5 anos que eu só bebo água com produto químico quando acaba a minha água da bica que eu trago na garrafa no carro. E, sinceramente, a água da torneira é muito ruim depois que você se acostuma com água na bica. Eu conheço um senhorzinho que está com 90 anos, quase que cego completamente, que fuma seu cigarro de palha todo dia, e eu perguntei para ele, mas que trabalha todo dia, parece um atleta. No dia desse eu vi
eu vi o seu Bernardino, o nome dele, por sinal, o mesmo nome do meu pai, pulando uma cerca, parece um garoto. Meteu o pé numa estaca e deu um pulo. Eu digo, poxa, mas é seu Bernardino, 90 anos. Para esse homem, eu perguntei para ele, logo que eu cheguei lá, ele estava com 85 ainda, perguntei qual que era o segredo, né, da longevidade dele, da vitalidade, ele trabalhar ainda no eito, né, com 85 anos ali, que ele que cuida, né, de uma gleba lá, da senhora que é proprietária da gleba. E ele disse que é dormir cedo e beber água da bica, né? Então, isso tem uma lição muito profunda, né? Quer dizer, ele não sabe viver sem isso. Ele não sabe viver se não for na terra, se não for em contato, né, com os elementos da natureza, tal qual a natureza produz, tal qual sai, né, a vida, tal qual como a vida escorre e passa por dentro dele. E eu creio que realmente ele está com 90 anos, a Marli é testemunha disso, né? E ele tem poucos problemas de saúde, né? Pode ter também fatores genéticos aí, né? Mas então o homem da Terra, ele é a Terra, ele é como que uma extensão da Terra. Então esse homem da Terra tem muito que nos ensinar, nós da cidade. Vivemos na cidade, raramente pisamos descalço, temos medo, terrivelmente medo de bactérias, né? O homem da Terra, ele tem sua imunidade, porque ele não teme a Terra. A Terra ama aquele ser, que percebe que aquele ser não tem medo dela, não a agride. Então, nós precisamos aprender com os homens do campo, os homens da Terra, né? Mas é um paradoxo, porque ele produz a riqueza, produz alimento para a cidade, mas ele é um maltratado, ele é um cidadão de segunda categoria, né? A nossa Constituição de 88, que foi fruto de uma luta democrática de 20 anos contra uma ditadura brutal que nos oprimiu, ela contempla, né, alguns direitos aos trabalhadores do campo, como aposentadoria, né, uma série de outros direitos que estão sendo, digamos assim, atacados e estão seriamente arriscados, né, no atual quadro político brasileiro, né, comandado pelo agronegócio, pelo capitalismo financeiro, né, e que está promovendo novamente uma devastação, uma escala de devastação, uma escala brutal, que vocês aqui todos sabem disso, né? Então, nós temos que aprender com o homem do campo, e o homem do campo também tem muito que aprender com os homens da cidade. As universidades são polos de conhecimento, de pesquisa, né? A universidade, ela tem que deixar de servir unicamente ao capital. As suas pesquisas têm que interessar a vida, tem que interessar ao homem que produz, tem que interessar a qualidade de vida das famílias, né? Mas o poder econômico capitalista, ele é corruptor, ele controla, ele comanda, ele coloca, né, os técnicos, o conhecimento a serviço dele, a serviço do lucro. Então, para um agrônomo, né, um agrônomo sair dessa lógica, e ser um agrônomo, por exemplo, do movimento Sem Terra, e trabalhar para produzir um outro modelo de agricultura, ele precisa ser meio doido, né? Ele precisa ter uma cabeça muito forte, uma mente muito forte, um propósito de vida muito forte, né? E ter o propósito de ser feliz. Eu conheço alguns agrônomos, né, que abandonaram, né? Deixaram de ser mero instrumento na mão do capital e trabalhar, né, ser funcionários das firmas, dessas grandes firmas, né, do agronegócio, da grande empresa, né, agrícola, para grande produção de exportação, soja, né, e se lançaram, né, nesse outro tipo de vida, e construir um mundo novo, dentro do mundo velho, um mundo velho que está ruindo, né,
O mundo velho está perdendo o pé. Por isso que nós temos tantas guerras, né? Porque o império está caindo. O império está igual um cachorro velho babando, né? Se sente já sem a potência anterior, né? Todos sabem que aquele animal é um animal predador, de morte. Os fracos, os pequenos começam a aprender a se defender. Acabamos de ter uma vitória espetacular na Bolívia, né? Anteontem, espetacular. O povo foi às urnas e, com todo o controle da máquina eleitoral, né, de um governo golpista que tinha se instalado meses atrás, o povo deu de lavada, que não teve fraude, foi capaz de impedir cristalinamente a vitória da vontade popular da população indígena da Bolívia. Então, esse império internacional, que o império é internacional, não se pode dizer que é só os Estados Unidos que é o império. Talvez seja, né, o país mais poderoso, mas o império é capitalista, é o império do mercado, o famoso mercado, né, quando se liga a rádio. O mercado está nervoso, o mercado hoje está tranquilo. Esse ente, né, abstrato, o mercado, é o poder econômico capitalista que está no mundo, né, e que já age sobre os governos. Ameaça, inclusive, os governos, né, dos países capitalistas. Então, é contra esse poder monstruoso, esse monstro que domina o mundo e que produz as guerras, as fomes, que produz a miséria planejada, né, que nós lutamos. E a nossa luta é aqui em Taubaté, né, porque a nossa trincheira é aqui e nós vamos dar esse combate aqui mesmo, porque essa dominação se reproduz em todos os lugares, né? Tem muita coisa que a prefeitura pode fazer, que o poder econômico, o poder público municipal pode fazer. Incentivar, criar condições de escoamento dessa produção, espaços, né, para que os produtos produzidos pela agricultura familiar, né, agroecológica, limpa, agricultura limpa, tenha condições de chegar à cidade, a nós da cidade. Nós queremos esses produtos, as pessoas querem comer um alimento limpo, sem veneno, mas não encontram esses produtos, porque a agricultura, né, a aliança entre os agricultores, os produtores da agricultura suja, envenenada, com os comerciantes, né, dificultam, impedem mesmo, né, que esses produtos, esse novo modelo chegue, né, de uma maneira mais ampla, né, às populações da cidade. A prefeitura pode fazer alguma coisa assim, no sentido de incentivar, criar espaços, um espaço para que esses produtos sejam vendidos, né, aqui na cidade. Uma forma de incentivar também que essa agricultura prospere na zona rural, créditos, incentivar o cooperativismo, né, atentar também para a necessidade das famílias que vivem nos assentamentos e não fora dos assentamentos, as comunidades tradicionais de agricultores que estão ali, né, de terem escola para seus filhos, uma boa escola no campo, terem um bom posto de saúde, atendimento médico, terem um transporte eficiente e digno, né? Quer dizer, uma série de coisas que o cidadão do campo, o cidadão da zona rural, tem o direito de ter igualdade de condições com o homem da cidade. Então, nós temos de inverter as prioridades, olhar mais para a periferia da cidade, da zona urbana. Há muito sofrimento nas periferias, né? E a zona rural, né? A zona rural. A energia chegar, as estradas serem transitáveis, não haver os alagamentos, não haver queda de barreira. Existia um serviço organizado, né, de funcionários capacitados a fazer com urgência os reparos necessários no transporte, etc. Quer dizer, cuidar da infraestrutura, a infraestrutura que permite, né, uma vida social articulada,
produtiva no campo, né? Que possa, essa produção familiar, de subsistência, muitas vezes, né? O excedente dessa produção possa chegar às mesas, né, das pessoas da cidade. E, por outro lado, nós da cidade precisamos aprender, perder os preconceitos, o medo em relação, né, ao campo, reaprender a andar descalço, né, não ter medo mais de uma formiga, no reino de formiga, deixar de comprar veneno ali na esquina, né, para envenenar nossa terra. Então, é possível criar políticas públicas, né, eficazes, para combater a fome, a miséria, porque essas famílias que lutam com dificuldade, né, para escoar seus produtos, primeiro para plantar, depois para escoar, para transformar aquilo em renda, né, elas precisam de apoio, precisam de ajuda do poder público. O poder público precisa olhar para essa população, né, não só se preocupar com os bairros da classe média, né, em torno, muitas vezes, das suas próprias propriedades, né. É só ver que onde o prefeito ou os vereadores têm suas casas, seus condomínios, é muito bem cuidado. Né? Muito bem cuidado. Tem asfalto, tem segurança, tem iluminação. Né? Agora, vai andar lá para o Sete Volta, vai andar lá para o Macuco, vai andar para alguns lugares aí, como eu já fui. Né? Você encontra aquela população completamente abandonada ali. Né? Não se trata de urbanizar aquilo, mas se trata de dar condições dignas de vida para aquelas pessoas. Não é? Elas têm o direito de ter todas as coisas que nós da cidade temos aqui. É isso que eu vejo. Né? Eu, como vereador, vou estar junto dessas populações. Eu acho que eu vou estar sempre com elas, ouvindo quais as necessidades, e incentivando a organização dessas pessoas. As pessoas têm que se organizar por bairro, por estrada, por localidade, na zona rural de Taubaté, né? E tem que tomar suas decisões, suas próprias decisões, colocar no papel as suas prioridades, que o poder público tem o dever, né, de implementar, tem o dever, não há opção. É isso. Então, podemos ter uma pincelada muito boa nessa questão. Acho que nós já falamos quase uma hora, né? Mas esse é um assunto inesgotável. É possível produzir para a cidade, sim. É preciso que tenha uma política pública. Por exemplo, as prefeituras podem incentivar o produtor rural, isso eu estou falando do produtor rural, não estou falando só de assentado, a produzir, por exemplo, para as creches, para os asilos, para as APAES. A prefeitura pode fazer isso. Tem vários programas aí, por exemplo, tem o Mesa Brasil, tem o PEAI, que é para presídio, que é tudo alimento que o Estado e a prefeitura podem estar conveniada. O agricultor produz de maneira orgânica, não agressiva, para não agredir o organismo humano, e as prefeituras podem escoar esse produto com preço mais acessível para a população e garantindo o preço, garantindo o preço da região para o agricultor, e os dois lados ganham. O agricultor ganha porque vai produzir, a população ganha porque vai se alimentar de maneira natural e não agressiva, porque não vai agredir a população. As crianças vão se alimentar com produto natural, impossível que daqui 10 ou 12 anos tenha consequência isso. Tem consequência, sim, se começar a comer produto manufaturado, com agrotóxico, com glúten, minimamente processado. Então, é preciso que tenha um poder público sério, voltado para a população em geral,
mas principalmente a população que mais sofre, que são as da periferia, e é possível, sim, fazer uma aliança com o campo e a cidade, puxando um exemplo, assim, de 2004, 2005, 2008, em que existia aqui no Brasil um governo de cunho democrático, onde que, através da Conab, a Conab é o Centro de Abastecimento Brasileiro, que o governo federal comprava os alimentos dos assentados e dos pequenos produtores, era enviado para essas comunidades, para as comunidades, por exemplo, para os asilos, para as creches, para as escolas, em vários setores, para formação de cesta básica, para questão da soberania alimentar, através de kits de produção orgânica. Então, é possível, sim. E eu acredito muito nisso. Então, por isso que é preciso que Salvador Colher ganhe a prefeitura em Taubaté e que nós consigamos eleger um vereador comprometido com essa causa, que é o Nicodemo Semes, porque através dessa instituição nós podemos dar um pontapé inicial para uma grande harmonia e soberania alimentar no município, com preservação do meio ambiente e com preservação das nascentes e dos rios aqui que nos circulam, nesse município e em outros também, que nós sejamos exemplo para outros municípios. Então, a causa é nobre, a luta é internacional, não é só de Taubaté, porque nós temos que chamar a população para essa conversa, entendeu? Depois da eleição, inclusive, na Câmara lá, puxar esse assunto, trazer ambientalista para a cidade, para nós podermos discutir, pegar os ambientalistas que aqui existem, envolver a promotoria pública nessa questão, a defensoria pública, porque é elas que vão fazer as leis ser cumprimentadas, ser aplicadas. Porque não adianta nós, por exemplo, dizer que o Rio Uno está sendo destruído e que as suas matas ciliares estão sendo destruídas, se nós não temos um instrumento legal para obrigar o poder público a tomar posição. É isso. Muito bom. Muito bem, nós estamos encaminhando para o encerramento da nossa conversa de hoje. Agradeço aos participantes que estiveram conosco, agradeço ao Antônio, ao Nicodemo Sena, e estamos na luta. Semana que vem temos mais lives para vocês. Tá? Boa noite a todos. Boa noite.